Graça e paz para você que se senta à mesa conosco. Eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos. E o nosso Cristo Ensina de hoje é sobre a vida de José do Egito. Rodrigão, José do Egito é uma figura bíblica muito famosa. Muita gente sabe, já ouviu falar do nome de José, mas muita gente não conhece verdadeiramente sobre a vida dele. Conta para nós quem foi José do Egito. Então, Luiz, você disse uma figura muito conhecida, muito importante, e de fato é, começando inclusive por ninguém mais, ninguém menos do que Abraão como bisavô de José, tendo como descendência Isaac, o filho da promessa, Jacó, que em determinado momento se torna Israel, e chegamos à figura de hoje, José do Egito. Jacó teve 12 filhos, sendo José um deles, o filho da sua velhice, ou seja, tardiamente o teve, e um carinho, um amor muito especial por José. Esse amor especial, inclusive, foi fruto de uma discordância em família, digamos assim. Nós vamos tratar um pouco disso. Mas José, ele recebeu como uma bênção, digamos assim, uma túnica de Jacó, seu pai, e naquele contexto, naquela época, essa túnica que a palavra menciona, uma túnica colorida, quando Jacó transmite para José, ele ainda era tão novo, com 17 anos apenas, recebe ali, tem toda uma simbologia de uma autoridade sendo passada para um filho, e eu estou falando aqui, como eu mencionei, 17 anos, um filho de sua velhice, um filho que a gente pode falar um caçula praticamente, porque José tem mais um irmão, Benjamim, que esse era mais novo, mas à época era quase que um bebê. Ainda que a Bíblia não mencione exatamente a diferença de idade, mas pelo contexto a gente percebe que o caçula, já apto a fazer algumas atividades, era José. Exatamente. E ele recebeu, como eu disse, uma túnica, demonstrando esse amor, esse carinho. E eu vou ler aqui rapidamente para que aqueles que nos acompanham possam entender. No livro de Gênesis, capítulo 37, precisamente no versículo 3, diz assim: Israel, Jacó, amava tanto a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ou seja, essa túnica demonstrava, como eu mencionei, um amor, uma responsabilidade e uma autoridade. Autoridade essa, imagina vocês que em meio a 12 filhos, né, você opta por um, você tem uma preferência para um, naturalmente ocasionou uma discordância, um sentimento, eu vou adiantar aqui uma palavra de ódio entre eles. Sigamos. No versículo 4. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, José, ele se tornou um irmão odiado. Ele já não era Benquisto, né? benquisto entre os próprios irmãos. Tudo isso porque recebera de Jacó, seu pai, digamos assim, chamamos dessa forma, uma bênção, através da simbologia daquela túnica a ele entregue. Ainda mais que Jacó, por ser um patriarca, isso poderia para eles gerar aquele sentimento que ele estava passando a autoridade do primogênito. Exatamente, de Jacó. Agora então José, que seria o próximo patriarca, que não segue uma linha racional. E nem genética, né? Hereditária, né? Perfeito. E além, é curioso e até interessante a gente mencionar, porque ainda que ele tenha recebido essa túnica, tenha gerado toda essa discórdia, a Bíblia nos fala, o ódio dos seus irmãos para com ele. Recordem-se que eu disse que José tinha 17 anos. Vamos tratar para os dias de hoje. Muitos falam que aquele que tem 17 anos já é um adolescente. Mas seja qual for a forma como a gente trata, é uma pessoa o quê? Imatura, ingênua,
que ainda não tem aquela capacidade de analisar o contexto. Por que que eu falo isso? Porque nos versículos seguintes, Josué, ele não teve essa análise devido à imaturidade que ele ainda possuía, de verificar o ambiente em que ele estava inserido, e ele resolve contar para seus irmãos 2 sonhos que tivera. Sonho esses que o coloca também, eu diria, ratifica em posição de superioridade diante dos irmãos. Vejamos no versículo 7. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Esse é o primeiro sonho de José contando para seus irmãos. Ou seja, aquela parte, o feixe, na época, uma quantidade de palha estendida, é como se num desenho a de Josué levantasse, ficasse ereta, e a dos irmãos se inclinasse em reverência. Exato. Então, o primeiro sonho, você conta um sonho desse para quem já não lhe quer bem, Exato. vai te julgar como prepotente, ou mais do que isso, vai falar, imagina se esse sonho realmente vem se tornar realidade. Ok. Não bastasse, José teve um segundo sonho. Vejamos aqui no versículo 9. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo, que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Ou seja, uma túnica abençoando um filho que numa sucessão hereditária não condiz com uma lógica, um sonho demonstrando a inclinação dos seus irmãos a ele como no nível de superioridade, e o sol e a lua aqui mencionando pai e mãe, e os 11 irmãos que José tinha, demonstrando toda a reverência a ele. José inicia com esse contexto, com essa história. Um filho amado e preferido por seu pai, não sou eu que estou aqui dizendo, é o que consta na palavra do Senhor. Além disso, tendo 2 sonhos e aumentando, potencializando o ódio que seus irmãos têm por ele, alimentando inveja, alimentando discórdia, raiva, separando. O que eu tiro dessa primeira parte? Nem todo sonho a gente deve sair contando. Tem coisa que a gente deve guardar. A palavra mesmo diz, de tudo guarde o seu coração. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala e principalmente, claro que a gente não pode cobrar de um jovem de 17 anos uma maturidade, mas quão importante é analisarmos o contexto. Porque vejam bem, o ódio aqui não vem de fora, vem de um seio familiar, que dirá se sairmos por aí contando nossos sonhos, demonstrando e mostrando nossas túnicas e bênçãos. Verdade. Nem todo mundo está preparado para ouvir, nem todo mundo quer o seu bem e vai conseguir reagir da melhor forma diante de uma bênção que você recebeu. Verdade. E não só ele não, pela pouca idade de José, a gente pode pensar, a gente pode especular algumas coisas, né? Foi talvez a imaturidade, foi talvez a ingenuidade, ou foi a simplicidade. Às vezes aquilo para ele foi uma coisa tão simples que ele contou e as pessoas ao redor dele não estavam preparadas para receber tal notícia. E não só não gostaram, mas como odiaram-no. Né? E falam de ódio mesmo, né? A palavra ódio muito pesada. E aí, a partir disso, no 11, você leu até o 10, e no 11 fala, os irmãos ficaram com inveja de José. Inveja, diferente da cobiça, quando a inveja entra na jogada, é uma questão mais de... Quando você sente inveja de alguém, é que você não quer só ter aquilo que ele tem também.
você quer que ele perca. Você quer que a pessoa... Se você tem inveja de uma pessoa de algo, por exemplo, um carro, não é que você quer ter igual só aquele carro. Você quer que ele perca e que você tenha. Ou, né? Você tenha e que ele perca. E assim, os irmãos de José, não sabendo administrar esse sentimento, ou seja, não estavam preparados, talvez tomou um susto, como você falou, Jacó dando essa túnica a ele, talvez seria passando o bastão da família, né? Então o próximo da linhagem não era ele, então agora seria na frente dos outros. E eles não souberam administrar esse sentimento, eles cultivaram aquele sentimento que fala que cada vez mais eles odiavam ele, né? Sim. Então foi uma coisa gradativa, eles foram cultivando aquilo ali, cultivando aquele sentimento ruim, e aí é o perigo. E chegou na inveja, e a inveja é que eles queriam que ele de fato perdesse, não importa o que ele tivesse. Só que a túnica foi aquilo que foi a gota d'água, né? Já falava que Jacó já gostava mais dele porque era o filho da velhice. Sim. Né? Então, aí dá uma túnica, aí ele vai lá e José vai lá e sonha sendo rei sobre eles, ou sendo governador sobre a vida desses, assim, eles sendo súditos para com José. Então, peraí, então, vamos dar um fim nesse menino aqui. Ele tá sonhando demais. Então, eles foram cultivando um ódio, que esse ódio transformou numa inveja. Como você disse, ele talvez não tenha analisado o cenário, pode ser, então, a falta de maturidade. E que essa é a lição que a gente tem que tirar mesmo. Às vezes, né, como o Rodrigo falou, às vezes está acontecendo coisas na nossa vida que a gente deveria guardar pra gente até que as coisas possam se cumprir de fato. E quando, uma vez cumpridas, essas coisas vão ser reveladas. Serão reveladas. Perfeito. No momento certo, né? Na hora certa. No tempo certo, porque às vezes a gente fica nessa ansiedade. Quem nunca, né, contou alguma coisa pra uma pessoa antes daquilo acontecer e nunca aconteceu? Tem gente que fala, melhor não contar nada não antes de acontecer, ou então só conta depois que acontece. Isso é relativo. Quando Deus quer fazer alguma coisa, você pode contar pro mundo inteiro, que se Deus quiser, vai acontecer. Mas a gente não conhece o coração das pessoas. Então, se nós temos a oportunidade de guardar aquilo para nós por enquanto, né, ainda que não tenha acontecido, é melhor. É melhor. Talvez é um tempo que Deus está te tratando, vai ser uma coisa ainda que pode acontecer ou não. Exato. Então, às vezes, a pessoa não está preparada psicologicamente para receber uma notícia dessa. E aqui não foi de fora, foi de dentro, como você falou, foi um seio familiar. José pode ter contado com a simplicidade, achando que os irmãos dele, né, apoiariam ou não produziria tal ódio, porque ele estava dentro da família. Exato. Eram os irmãos dele, afinal de contas. Era natural esperar um apoio, uma alegria. Vamos conversar, então, o que você sentiu aí? Então, beleza, tá, mas e aí, pai, né, no caso de Jacó, isso aqui revela alguma coisa? Você tá passando o bastão para ele mesmo? Enfim. Mas não, né, optaram pelo ódio, pela inveja e tentar destruir. E é curioso, né, desculpa até te cortar, a gente fala muito em relacionamento. O amor, ele tem que ser alimentado diariamente. O ódio também, quando ele é alimentado, surgem circunstâncias, como foi a túnica, depois um sonho, um outro. Quem já carrega esse ódio, ele está alimentando. E é quando a gente fala, o mal tem que ser cortado pela raiz. Exato. Porque é bem delicado. E aí entra, após esse cultivo da inveja, entra um plano de destruição para a vida de José. Os irmãos agora não só queriam tirar a túnica dele, mas como tirar a vida de José. E esse plano de destruição a gente vai encontrar entre os versículos 11 e 32, que os irmãos de José, após saírem para trabalhar, Jacó... Nós não vamos ler toda a história aqui, porque a história de José são 13 capítulos. É uma história bem longa. E a gente está dando uma resumida para ficar mais dinâmico. Mas Jacó... Eles eram pastores, todos os irmãos saem para trabalhar, José fica
e Jacó manda José para saber como é que eles estão, para ter notícia deles. E quando eles veem José aproximando, eles começam a bolar um plano para matar ele, né? Para destruir de fato. E eles são interrompidos por um dos irmãos, no caso Rúben, fala que era melhor não matá-lo porque o Rúben era o mais velho, era melhor não matá-lo porque ele era, afinal de contas, ele era irmão deles ainda, né? Então era sangue da família nas mãos dele. E para não ter essa culpa, Judá, um dos outros irmãos, eles colocam Rúben, eles tomam a decisão e colocam José num poço, né? Enfim, coloca ele num poço. Numa cisterna, enfim, depende da tradução, mas coloca José num poço. E para que as coisas de Deus aconteçam, às vezes a gente não entende como é que os planos de Deus funcionam. E eles queriam não matá-lo, colocou num poço lá para ver o que acontecia, mas Judá viu uma caravana de ismaelitas passando e decide, ele tem uma brilhante ideia, que é vender José por 20 moedas de prata. Então, quando Judá vê a caravana de ismaelitas, eles tiram José do poço e o vende como escravo, e esses ismaelitas passando, eles estavam indo a caminho do Egito. Então, é assim que começa a história de José. A parte mais difícil da história começa agora, que é aí que ele se torna o José do Egito. Por quê? Ele era hebreu. Por que José do Egito? Mas ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, e aí começa, após os meios de Deus, né? Uma caravana passar e levar ele para o Egito. Ele tinha acabado de ter um sonho. Enfim, como é que ficava a cabeça de um adolescente de 17 anos, né? Sim. Vendo os irmãos o traírem. Querendo tirar a vida dele. Querendo tirar a vida dele. Sem compreender até o porquê. Exatamente, né? Eu só contei um sonho. Por que eu... o meu sonho, o sonho que eu tive causou tanto dano a ponto de querer me matar? Então eu não tenho mais. Então, se quiser, eu não tenho mais esse sonho, né? Não sei, enfim. Acontece que ele é vendido ele é comprado pelos ismaelitas, e lá eles o vendem para o oficial da guarda do faraó, que se chama Potifar. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Rodrigão, começando a trabalhar na casa de Potifar, como é que foi a história de José ali? Então, Potifar, como você disse, um representante do faraó, da guarda, com grande status, com grande poder também, recebe José numa condição de servo, de escravo. Como você bem disse, um jovem de 17 anos, abalado psicologicamente, rejeitado pela família, jogado a um poço, retirado para... Só não foi morto porque acharam uma forma de ter um ganho em cima dele, para não sujarem as mãos. Então, é esse o jovem atormentado que chega na casa de Potifar. Desculpa te cortar, mais um parênteses. E quando eles fazem isso, para que dê contexto aqui, quando eles fazem isso, eles tiram um pedaço da túnica da capa, né, de José, e eles molham em sangue e mandam para o pai. E pergunta se Jacó reconhece aquela túnica. E Jacó diz que sim, e eles bolam uma história como se José fosse atacado por animais selvagens e não sobrevivesse. Então é assim. Então para Jacó, José tinha sido morto. Exato. Mas para os irmãos, ele sabia que ele tinha vendido, até só isso. Sim. E aí começa a vida em Potifar, lá na casa de Potifar. Exato. E aqui nós nos encontramos, só para contextualizar, em Gênesis 39. Uhum. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, o comprou. Eu chamo a atenção para o versículo número 2, onde diz assim: o Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio.
vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo que ele, no caso José, fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Deus é maravilhoso. Por isso eu fiz questão de frisar aqui o segundo versículo, onde fala: o Senhor estava com José. Aqui eu já faço um parêntese breve, porque independente da circunstância, da situação em que você se encontra, e nós estamos falando aqui de situações precárias e tristes, poço, vendido como escravo, a palavra fala: e o Senhor estava com José. Deus está com você em qualquer lugar, seja em qual for a circunstância. E aqui nós ainda não sabemos o propósito de Deus para a vida de José, para a minha, para a sua. Então, muitas vezes a gente se encontra em determinado momento da nossa vida, seja um poço, seja um deserto, mas o Senhor estava com ele e o fez prosperar em tudo. Um escravo, um irmão traído, prosperando, e como você bem disse, até então os irmãos não sabiam do que havia sucedido com José, e o seu pai achando que ele estava morto. José, dotado de uma luz, de uma bênção e eu diria, proteção de Deus, cuidado de Deus, foi prosperando, e não diferente do primeiro momento, quando José atraiu o ódio, a inveja dos seus irmãos, é natural que aquelas pessoas que não têm luz própria comecem a perseguir aquele que tem. Exato. E José, ele se deparou com uma situação muito delicada na casa de Potifar. Nós estamos falando aqui da tentação. Ou seja, a todo momento, José, ele estava sendo provado, passando por tentações, por situações negativas, e aqui a gente chega num caso de uma tentação. Antes da tentação, eu gostaria de ressaltar assim, quando a gente lê esse momento da vida de José aqui, quando eu li, me vem algumas coisas na mente, né? Que é engraçado como que Deus ama pessoas. Quando Deus fala com Abraão, esse é um costume nosso, na verdade. Antes de falar, eu tenho que deixar claro que é um costume nosso a gente achar que Deus abençoa lugares, coisas. Mas, normalmente, ou a maioria das vezes, Deus busca pessoas. Deus abençoa pessoas. Quando Abraão, o bisavô de José, como o Rodrigo disse, foi se apartar de Ló, eles estavam juntos. Eu gosto muito dessa parte, porque eles estavam juntos, já as riquezas deles já não estavam cabendo no mesmo lugar, né? Um território lá, né? Já tinha muita coisa, muito gado, muito enfim. Já estava conflitando. Deus fala com Abraão, fala com Ló. Abraão, fala com Ló para escolher um lugar, e para onde que ele for, você vai ao contrário. E Deus estava com Abraão. Só que Abraão, ok, conversa com Ló. Ló tem a oportunidade, quem escolhe primeiro, né? Tende a escolher o melhor lugar, o melhor território. E foi o que Ló fez. Sim. Até então, né? Porque Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra, né? A região de Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu o lado contrário. Escolheu não, ficou para ele o lado contrário. E aí a gente poderia dizer... E Abraão escolheu, assim, ficou com o lado contrário, que não tinha nenhum tipo de prosperidade, era terra, né? Vazia, exato. O resto. O resto, ficou com a sobra, exato. E aí, só que Deus não estava naquele lugar onde Ló escolheu, ou qualquer pessoa poderia escolher e falar assim, não, Deus tá lá, eu tenho que ir pra lá. Não.
Deus era com Abraão. Então, muitas das vezes a gente fica pensando, eu tenho que ficar perto daquela pessoa, eu tenho que fazer parte dessa igreja, eu tenho que escolher essa cidade, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que trabalhar naquela empresa. Deus abençoa a pessoa. Ele ama a pessoa. Então, o que a gente tem que pedir é que a gente possa ser a bênção nos lugares que a gente for. Exato. Que a gente possa ser a diferença. E que esses lugares sejam abençoados por meio da nossa vida. Exato. Essa é a lógica, esse é o sentido correto das coisas. Porque se fosse de um lugar só, todo mundo iria para lá, todo mundo era abençoado. Então, né, seria resumido aquilo ali, mas não. Então, quando José, no versículo 2 fala que o Senhor era com José e o abençoava em tudo que o fazia, a gente olha que a gente consegue perceber aqui algumas coisas, porque os irmãos de José não viram o Senhor nele, mas Potifar, que era um egípcio, uma cultura diferente, né, adorava tinha outro tipo de religião, viu o Senhor na vida de José. Exato. Então, e ele fala, né? Desde o momento, no 5 também fala, desde o momento em que José foi nomeado administrador da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Aqui é um exemplo claro que mostra que o Senhor não estava na casa do egípcio, né? Não estava na casa de Potifar. Ele abençoou a casa de Potifar por causa da vida de José. Exato. Esse momento, é claro que é muito curto essa parte aqui, não fala de o tempo de José chegando na casa de Potifar como servo até chegar administrador. Sim. Não mostra esse período, né? E eu acho que foi uma formação de caráter aí. Porque José chegou como servo, ele nunca tinha administrado nada. Sim. Então, teve um processo, teve um caminho. E esse caminho, até chegar como administrador, a gente vai ver mais na frente, que ele vai utilizar desse conhecimento na situação propícia e a situação que vai marcar a vida dele diante do faraó, que a gente vai chegar lá. Mas eu entendo, assim, quando eu estudei a Bíblia, assim, e mais essa passagem ainda, eu entendo que esse momento era uma formação de caráter para José e para prepará-lo para o que ele viria a encontrar. Porque ele vai passar por algumas mais dificuldades, então ele chegou como servo, então já chegou como escravo, ele entendeu como é que é mais ou menos a tortura, enfim. Sim. Né? Todo um processo ali de servidão para chegar a administrador. E ele, ainda como administrador, ele servia, porque ele era administrador da casa de alguém. Né? Então ele servia a Potifar também. Exato. Né? Então, mas nos mostra como José era com Deus e como Deus era com José. Perfeito. E aí entra a questão da tentação. É onde que ele é provado, onde ele é tentado pela esposa de Potifar. Como é que funcionou, Rodrigão? Então, vendo o José como abençoado, como você muito bem disse, o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Exato. E a palavra também fala que José era bonito e atraente. A palavra fala isso. A palavra fala isso. Então, no versículo 7, diz assim, do 39. Aliás, no 6 já menciona, ora, José era atraente e de boa aparência. Exato. E no 7 diz, depois dessas coisas, a mulher do seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, começou a cobiçar José e lhe disse, deita comigo. Meus irmãos, para que eu não leia, para que não fique tão repetido, a esposa de Potifar mencionou não somente uma, mas várias vezes a José e o convidando, instigando a deite-se comigo. Aquele jovem, eu tenho repetido isso para a gente sempre fazer uma evolução. Aquele jovem imaturo, tratado da maneira como foi, chegando a ser escravo,
Deus se revela através da vida dele, tudo começa a prosperar. Se por um lado os irmãos viram um lado negativo e invejaram, Potifar não o inveja, o admira não por quem ele é, mas pelo Senhor a quem ele serve e o que o Senhor faz na vida dele, gerando dessa forma também uma atração da esposa. José, naquele momento, ele podia até mesmo pela imaturidade sucumbir e pecar. Mas diferentemente disso, muitos diriam que até surpreendentemente, ele resiste e não peca. Ele não cai, ele prefere se manter íntegro, leal e fiel a Deus. E diante de tantas tentativas, como eu mencionei, foram vários os convites, chega num determinado momento em que a casa do Potifar estava vazia, Potifar não estava lá, não havia pessoas que não os guardas. Os outros servos, Os outros servos. A esposa o convida, prepara como se fosse uma emboscada. Bem tentação, bem pecado, né? Aproveitando aquele momento oportuno. Favorecendo o cenário, né? Favorecendo o cenário, o convida e fala, deite-se comigo. José, naquele momento, muito próximo da esposa de Potifar, já se vendo angustiado e numa situação que não tinha muito o que fazer, ele sai correndo. Mas no que ele sai correndo, a túnica fica nas mãos da esposa de Potifar. É porque ela o agarra, né? Ela o agarra de tal maneira que no correr rasga a túnica e a túnica fica para trás. O que ocorre a partir desse momento? A esposa de Potifar, não acreditando, indignada, faz aquele papel de vítima e começa a gritar, socorro, socorro, onde os outros servos aparecem. E ela ainda menciona, aquele hebreu que foi colocado no nosso lar. Trazido pelo meu marido. Trazido pelo meu marido, depositado toda a confiança, tentou me agarrar, tirando a minha honra, desonrando o meu marido, e coloca José em uma situação imoral. Nesse momento é muito importante reforçar. José, ele não negou a Deus, não, aos seus princípios. Você falou que José estava tendo uma formação de caráter. José estava sendo testado. José estava sendo provado. Ele vem sendo provado. E a grande diferença que faz é porque ele ainda não sabia o que estava por vir. Mas independente de... Porque nós somos imediatistas e a gente não consegue, né, muito menos prever o futuro e enxergar uma visão macro, um todo. Mas nada impediu José de ser leal e fiel a Deus. Verdade. A fidelidade que nós devemos ter ao nosso Pai hoje, no momento mais difícil da nossa vida, tem total correspondência com o que está por vir. Verdade. Ainda que não saibamos, nós não perdemos nada por ser fiel a Deus. E mais do que isso, a nossa fidelidade produz frutos. Exato. A gente colherá o que a gente está plantando. Lá do outro, existem consequências para tudo que a gente opta em fazer, inclusive consequências injustas. E aí, Luiz, injustiça. Me fala mais um pouquinho das consequências de injustiça ocorridas com José, por favor. Eu vou ratificar o que você mencionou sobre a questão do caráter também, que a gente já tinha falado. Mas essa hora, esse momento da tentação da esposa de Potifar é a hora que o caráter dele veio à tona, né? Sim. E engraçado que ele tinha todos os argumentos possíveis para poder fazê-lo. Ele veio de injustiça, ele veio de uma família rejeitada, ele já estava, enfim, já chegou lá como servo, passou por alguns maus bocados e ele chegou num momento ali que ele poderia ter enxergado aquela oportunidade ali como essa agora é minha hora.
talvez se eu começar a construir um relacionamento com ela que é fruto de um adultério, e começar construir um relacionamento com ela, talvez isso aqui vai abrir mais portas pra mim. Sim. O número 1, eu posso continuar fazendo o que eu tô fazendo, aquilo ali vai, né? Eu vou continuar no meu conforto. Porque ele já administrava tudo. Ele já administrava. Se eu continuasse, né, se ele fizesse, iniciasse aquele relacionamento com ela, ele continuaria tudo igual, né? Sim. No conforto ali, não mudaria nada. Ou ainda mais, digo mais, ela poderia fazer a fita dele, né, pro Potifar. Promovê-lo De alguma forma. Não, José precisa ganhar mais. José precisa de uma promoção, ele precisa de férias, não sei, qualquer coisa. Sim. Então é a hora que o caráter dele vem à tona, é a hora que ele é tentado, ele é provado. Ele é tentado pela a esposa do Potifar, mas ele é provado no caráter. Sim. É a hora que ele... E é impressionante que no versículo 9 do 39 fala: ninguém nesta casa está acima de mim. José falando para ela. Ele não me privou de coisa alguma. Ele falando de Potifar. A não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Ele não está preocupado com o que Potifar vai achar, o que os outros vão achar, o que ele queria... Quando ele fala, como poderia eu cometer tamanha maldade? Tamanha maldade seria diante da oportunidade que Potifar me deu aqui, abrindo as portas, tendo uma confiança em mim para que eu pudesse tomar conta de todas as coisas dele. Ele fala tudo foi confiado a José. Como que eu vou cometer uma tamanha maldade, uma ingratidão para com Potifar? Mas principalmente, como é que eu pecaria contra Deus? Então, José, ele aceita as consequências de tal maneira que quando ele sai correndo com a capa para trás, deixando um pedaço para trás, José não era bobo nem nada. José era administrador, José já era uma pessoa inteligente. Então, ele entendeu. É lógico, quando você tem uma roupa rasgada, você vai saber. Né? Se sua roupa rasgar, você vai saber. Ainda mais um pedaço da túnica. Eles não, né? Eles tinham, enfim. Não era esse tanto de roupa que a gente usava, mas... Sim. Então, se um pedaço da sua roupa você sentiu rasgando, José poderia ter, talvez, pensado nessa hipótese, pensando assim: se eu deixar um pedaço lá, eles vão achar que eu fiz alguma maldade contra ela. Ou se eu deixar um pedaço lá, ela vai poder usar contra mim. Ou vai virar aqui agora uma prova. Não, e ela vai ter aquilo ali contra mim. Sim. Ela vai ter aquela carta na manga toda hora. Fala assim: ó, se você não fizer isso pra mim, vai virar aquele... a palavra, não é barganha, mas vai ficar aquela... Sempre tendo alguma coisa na mão dela. Exato, vai ficar sempre aquela ameaça. Talvez, se você não fizer isso, né? Eu tenho o pedaço da capa, eu vou jogar vou usar contra você. Mas não, José, ele aceita todas as consequências, porque ele entende que o pecado ali não é contra o Potifar. Não é contra o Potifar, ou contra ela, ou contra... Não, o pecado é contra Deus. Porque se Deus estava com ele, já tinha visto a mão de Deus em todas as coisas, ele vai pecar contra Deus? E isso é de uma profundidade, porque se nós trouxermos para o nosso dia a dia, imaginem você, nós somos imperfeitos, a nossa natureza é uma natureza caída, não estamos livres de tentação e de cometermos pecados. Fato, ok. Mas muito do que a gente faz e comete é porque a gente avalia o contexto terreno. Se eu cometer um adultério, eu posso machucar a minha esposa. Se eu agredir minha filha, eu vou machucar minha filha. Eu, no ambiente da minha igreja, eles vão avaliar a minha postura fora, que credibilidade eu vou ter, mas de nada vale esse status terreno, porque nada é escondido de Deus. Exato. Então, o único que é justo, porque até o pecado que nós deveríamos ser julgados aqui pela terra, nós seremos julgados por pessoas que não têm justiça. Exato. Estão na mesma. Então, o único justo que pode nos julgar preferiu dar sua vida e morrer por nós. Exato, não é assim? Exato. Então, a nossa preocupação que é uma lição incrível. Meu Deus, eu
aceito qualquer consequência, mas não irei pecar contra o Senhor. Guarde as minhas palavras para que não peque contra mim. Exatamente. Certo? Não, perfeito. E aí, depois disso, ok? A esposa de Potifar faz todo esse alarde, chama os guardas, fala que ele tentou agredi-la e que ela gritou o mais alto que ela podia e mostra o pedaço da capa que ficou para poder usar aquilo como prova, né, de que José tentou agredi-la. Potifar é chamado, é óbvio que ele acreditaria nas palavras dela. E não só isso, ela tinha alguma prova material, né? Para poder incriminá-lo. E assim o fez. E Potifar, nesse momento, manda José para poder... para ser preso, né? Manda para prisão. E aí a gente entra no capítulo 39, continua, na verdade, no capítulo 39 e entra no versículo 21. Eu vou falar do 20, que acontece isso aqui. E o senhor de José mandou buscá-lo na prisão, mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E aí entra o 21. E ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com José e derramou sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Aqui a gente vê como não só o Senhor estava com José lá também, ou seja, o Senhor estava com José na bonança, exato, mas estava também num momento de escassez, num momento cruel, num momento de prisão, de servidão, de injustiça, e ainda assim José agiu com retidão. Porque eu entendo que quando ele fala que ele conquistou a simpatia do carcereiro, não é simpatia de amizade. Porque amizade na prisão vale de quê? Sim. Aqui, quando eu leio isso, que ele conquistou a simpatia do carcereiro, mostra que José, ainda preso e ainda de maneira injusta para ele, né? Ele agiu com retidão lá dentro. Ele poderia ter xingado, ele poderia ter amaldiçoado, ele poderia ter negado, ele poderia ter desistido, mas ele conquistou a simpatia e falou assim: eu vou agarrar essa oportunidade aqui, eu acho, ainda que as chances estejam contra mim, eu vou agarrar essa oportunidade e vou fazer dar certo. E o Senhor estava com José. E aí no 22, no versículo 22, fala que assim o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. Ou seja, mais uma vez, José, em um lugar em que todas as chances e todas os olhares estavam contra ele, ele agarra essa oportunidade e faz daquilo como se ele estivesse fazendo para o Senhor. Ninguém quer ficar, né, dando o melhor de si numa prisão. Exato. Qual é a chance? Qual é a carreira disso? Qual é quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente fala sobre a carreira? Sim. Né? Qual é a perspectiva de crescimento dentro de uma cadeia? Só que José, ele agiu com retidão, o Senhor estava com ele, ele conseguiu a simpatia, e o carcereiro encarrega José de fazer as coisas, ou seja, transforma ele em um administrador lá dentro também. Então, o sonho, na verdade, que Deus concedeu a José, ver feixes se inclinando e o de José em pé, não só naquele contexto dos irmãos ou para alguma coisa, mas em todas as etapas, quando Deus dá uma palavra, não interessa o ambiente ou o cenário, ele muda o cenário para que o plano dele se cumpra. Então, a gente tentar entender como o plano de Deus funciona, a gente nunca vai conseguir, porque nós somos seres limitados e a gente está falando de planos ilimitados, né, de sabedoria ilimitada. Não dá, não fecha. Então, mas a gente tem que ter certeza de uma coisa. Quando Deus quer fazer, ele te transforma de um administrador até dentro da cadeia.
Sim. Você preso injustamente, ainda que você ache que todas as coisas estão contra você, todos os olhares, todas as opiniões, todas as sentenças, saiba que quem olha, que tem alguém que te olha, e é Deus. E aí, a gente vê também o 23, que fala... no 23 fala que o carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E mais uma vez, reforça, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Trabalhe com excelência. O ensinamento é esse. Agarre a oportunidade que você tiver. Trabalhe com excelência, porque ainda que, como o Rodrigo falou, terrenamente você não seja exaltado, ou seja, seus atos sejam reconhecidos, saiba que Deus te vê. E aí, entra no momento aqui, Rodrigão, em que José começa a interpretar, ele encontra algumas pessoas aqui, interpreta alguns sonhos e é restituído. Conta pra nós mais ou menos como é que funciona. Como é que foi? Só antes também, você foi falando e eu fui refletindo como que Deus é maravilhoso, misericordioso e Ele reconhece. Muitas vezes a gente está num ambiente profissional e a gente fala assim, poxa, aquele meu colega ali está fazendo o melhor ou está fazendo aquela coisa, mas eu estou sobrecarregado e tudo eles ganham mais do que eu nunca sou reconhecido. Porque existe um mecanismo humano que é injusto. Mas para Deus, o que José nos ensina aqui também, olhando uma outra perspectiva, só de uma maneira figurada, né? Se ele caiu no poço, jogado no poço pelos irmãos, ele chegou aqui no fundo do poço. Exato. E para Deus não importa o lugar que você está. A sua retidão, como você disse, a sua fidelidade e lealdade aos princípios de Deus, isso sim faz a diferença. Foi assim com Daniel, na Cova dos Leões, na fornalha. Não é o lugar que te define. É a quem você serve que vai te definir. Exato. Você pode estar numa prisão, como Paulo escreveu as cartas estando na prisão, mas a presença de Deus na sua vida te torna sal e luz do mundo, te torna luz naquele ambiente. Exato. Então, isso é incrível. Então, Luiz, a partir do 40, José interpreta 2 sonhos. E nada é por acaso, mas vamos nos ater aqui a esse passo. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro e o padeiro, mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, onde José estava preso. Aí o capitão colocou os 2 a cargo de José, uma vez que ele estava sendo tratado como administrador ali da prisão. Alguns dias passaram e ambos, tanto o copeiro quanto o padeiro, tiveram sonhos. E aí José, já observando, administrando, com uma visão não de superioridade de se sentir, mas aquela visão de águia, observando, falou, aqueles 2 estão inquietos. E vejam vocês, vou até fazer um parênteses aqui, muitas vezes fala assim, qual que é meu chamado, qual que é meu dom? E muitas coisas a gente percebe que elas são repetidamente faladas. Você muitas vezes pergunta, será que eu devo seguir determinada área? Deus encaminha pessoas para confirmar. Onde eu quero chegar? No início do capítulo, quando a gente falava de José, com seus irmãos, ele teve a revelação de 2 sonhos. E aqui, novamente, surge a figura dos sonhos. Então, José, vendo ali a inquietude daqueles 2, pergunta para eles, o que está acontecendo? Por que vocês estão inquietos? Então, eles dizem assim, quando José veio a eles, versículo 6, pela manhã, viu que estavam perturbados, então perguntou o que estava acontecendo. E aí responderam-lhe, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete, disseram-lhe. E aí José
responde assim: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Porque nesse momento, não é que José puramente possui um dom, uma bola de cristal, como se diria hoje, para adivinhar. Muito pelo contrário, ele recorre e ele menciona que eu sirvo a um Deus que vai clarear minha mente e eu vou lhes ajudar. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. Ok. Posteriormente, quando veio o copeiro, contou o seu sonho para ele, só que de uma sorte diferente. José interpretou da seguinte forma: em 3 dias você será chamado e será morto. E aconteceu. Dessa mesma forma, como José havia interpretado através de Deus, passaram-se o tempo e ocorreu exatamente conforme a interpretação de José. Nesse momento, José mencionou aqui no versículo 14: lembra-te de mim, porém, quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão, pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, aí foi o que eu mencionei, aí José também interpretou o sonho do padeiro. Dentro de 3 dias, Faraó o tirará fora da tua cabeça e o pendurará no madeiro. Ok, acontecendo. Restaurou o copeiro, conforme José havia dito, mas o padeiro-chefe enforcou, como também José havia mencionado. O copeiro-chefe, aqui eu estou falando do versículo 23. Após toda essa interpretação, são 2 destinos: você vai ser salvo, você vai ser morto. O copeiro-chefe, porém, após ter sido restituído, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Exatamente. Termina dessa forma essa interpretação, Luiz. O que mais que nós temos aqui? Então José ele depara com essa interpretação do padeiro e do copeiro. O padeiro é morto, o copeiro é restituído, e quando José fala com o copeiro que ele seria restituído de fato, trabalharia de volta novamente para o faraó, ele fala para ele se lembrar dele quando ele estivesse lá e falar: lembra de mim, eu fui trazido aqui à força, enfim, me jogaram nessa masmorra, eu não tive nada a ver com o que aconteceu, e eu tô aqui. E o cara se esqueceu, o copeiro se esqueceu de José, e passam 2 anos. Passaram-se 2 anos depois desse fato. O faraó tem 2 sonhos. Depois desses 2 anos, o faraó tem 2 sonhos. E assim que o faraó tiver esses 2 sonhos, ele acorda perturbado e chama os magos e os sábios da terra do Egito para interpretarem o sonho dele. Porque não era normal o sonho que ele teve, né? Aí nenhum deles conseguiu fazer. E aí, quando nenhum daqueles magos e sábios conseguiram interpretar o sonho de José, o sonho do faraó, o copeiro, que estava preso com José naquela época, né, 2 anos atrás, se recorda: caramba, conheço um cara, faraó, me desculpa, bicho, eu esqueci aqui, eu esqueci dele, na verdade, mas tem um cara na prisão que, quando eu e o padeiro estava preso lá, nós tivemos um sonho
Ele interpretou e aconteceu, ó, tintim por tintim do que ele tinha falado. Aí o faraó vai lá e toma uma decisão, uma atitude e tira José às pressas. É isso que fala na palavra. No capítulo 14, no versículo 14 do 41 fala: então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. Aqui a gente vê a roupa entrando de novo, né? A túnica, né? A capa, a roupa sempre sendo falada, mencionada durante toda a história de José. E aí o faraó conta pra ele no 15, né? O faraó disse a José: tive um sonho, ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. E aí José, em vez de se promover, ele dá a honra e a glória para quem tem que ser honrado e glorificado, que é Deus. Ele fala: José lhe respondeu: eu mesmo não posso fazer nada, mas Deus vai dar uma resposta favorável a Faraó. E aí Faraó conta para ele o sonho. E o sonho foi basicamente que o Faraó, durante o sonho, ele estava diante do Nilo, 7 vacas gordas saíam do Nilo e 7 vacas magras. As 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Da mesma forma, 7 espigas. Ele sonhou, aí ele dormiu, ele acordou, dormiu de novo e teve um segundo sonho que 7 espigas cheias saíam de um talo e 7 espigas ruins, né? Sim. E aí fazia a mesma coisa, as ruins engoliam as boas. E aí José interpreta esses sonhos. José fala assim: não, isso aí não são 2 sonhos, é um sonho só. Estão ligados. Estão ligados, é um sonho que você teve em 2 partes, mas é um sonho só. Isso aí quer dizer que o Egito e toda a região passará por 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E não só isso, essa aqui é a sacada. José, ele não só aponta o sonho, ou então ele aponta o problema, mas ele dá uma solução. José, ele vira e fala: o que o senhor deve fazer é, já que terão esses 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, separa alguns administradores, coloca sobre várias áreas do Egito, e os 7 anos de fartura, separa a 5ª parte, para que quando chegar os 7 anos de escassez, você vai ter daquela parte que foi separada e o Egito, dentre toda a região ali, é o único que vai ter a provisão. Então a gente aprende alguma coisa aqui. O conhecimento é diferente de sabedoria. Primeiro a gente tem que entender o que é conhecimento. Conhecimento é quando você tem uma informação e transforma aquela informação em um contexto e uma teoria, enfim, usa a informação de alguma maneira, certo? Você vai ter aquela informação e aquele conhecimento vai ser moldado, aquela informação vai ser moldada em conhecimento. Você vai usar para algo. E aí entra uma terceira etapa aqui, que seria a sabedoria, que é utilizar aquele conhecimento na hora certa. Exato. Então a sabedoria nada mais é do que pegar, extrair informação, transformá-la em conhecimento, usar esse conhecimento numa hora adequada ou propícia. Então José, diante da experiência dele que ele teve como administrador, seja na casa de Potifar e posteriormente na prisão, ele angariou essa experiência, essa sabedoria, e ele dá a solução para o faraó. Ele não só aponta o erro. Às vezes, muitas vezes... muito fácil, é né? muito fácil. É muito fácil. Às vezes a pessoa chega e fala assim: você tá fazendo isso errado. E a pessoa fala assim: tá aí, o que eu tenho que fazer? Olha, não sei. Entendeu? Apontar o erro do irmão sem dar a solução, na empresa é muito comum isso, né? Às vezes a pessoa fala assim: ó, nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é esse, tá dando erro. E tá, qual é a solução? Ah, não sei. Então, pra que apontou o problema? Tipo assim, é claro que a gente tem que identificar os problemas o quanto antes, mas só apontar o problema, todo mundo aponta. Agora, apontar um problema já dando solução, isso é diferencial. Com certeza. E por esse diferencial, Faraó o restitui e honra. E no capítulo 41, versículo 37, fala o seguinte: o faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José.
O faraó disse a seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Olha isso, cara. Aí no 39 fala: em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa e todo o meu povo. Da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Aí tem uma cerimôniazinha aqui que tem: em seguida o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José, mandou vestir nele roupas finas, aqui a gente entra de roupas de novo, de roupas de linho fino, e colocou um colar de ouro ao redor do pescoço de José, como era de costume entre os homens poderosos daquela época. E aí tem mais uma cerimônia aqui que ele coloca numa carruagem. Mas o assunto aqui o foco aqui agora estamos a um passo do sonho que ele teve como jovem ser concluído. Mas note-se que a injustiça que foi cometida para com José levou ele a chegar a tal lugar. Sem a sabedoria que ele tinha, que ele conseguiu, a sabedoria que ele buscou, a experiência que ele teve trabalhando na casa de Potifar como administrador e trabalhando também na prisão, sendo administrador na prisão, o levou a tal ponto, ou ter o know-how necessário para que, quando o faraó, diante de uma situação como essa, procurar na terra do Egito e não achar ninguém capaz o suficiente de ter que chamar um hebreu que estava numa prisão, mostra que José era diferente. Sim. A forma, a autoridade que ele teve ali para poder falar, mostrar, planejar e traçar a estratégia para faraó, e falou assim: aqui, o negócio é o seguinte, vai ser ruim aqui, o negócio vai ficar bonito, não. Então vamos fazer dessa forma aqui, a melhor maneira que eu faria dessa forma se eu fosse faraó. Então assim vai ser. Ou seja, houve uma estratégia por trás, havia racionalidade, mas principalmente havia a mão de Deus. Porque Sim. Faraó fala que será que encontraríamos alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Então José, ele exalava, ele emanava Sim. o Espírito de Deus, porque Deus era com ele. Perfeito. E aí, como eu disse, estava um passo para que o sonho dele, da juventude dele, se concretizasse. Como é que foi, João Rodrigão? Então, 3 pontos até aqui que é importante a gente esclarecer. Primeiro, em todas as circunstâncias em que José foi colocado como administrador, primeiramente o que foi reconhecido foi a presença de Cristo. Então, Cristo, como você disse, tem que ser exalado. Cristo vem em primeiro lugar. Quando enxergarem a sua pessoa, a minha pessoa, nós temos que refletir a imagem de Cristo. Então, é um ponto importante que sempre Faraó, Potifar, fala: quem é esse abençoado por Deus? Uhum. Primeiro, Deus. Segundo, o processo é doloroso. A nossa visão é limitada, como você disse. Mas Deus vai nos capacitando durante esse processo. É uma interpretação de sonho incompreendida pelos irmãos. É uma outra interpretação que te dá um escape. Uhum. Mas um ponto importante desse segundo sonho para o terceiro é que o copeiro não se lembrou, mas a justiça de Deus não falha. Uhum. E eu diria que ela não tarda, porque Deus não tarda. Deus sabe o momento perfeito para que as coisas aconteçam. Então, 2 anos, para quem está preso, pode ser muito. Exato. Mas Deus cria a oportunidade, um momento exato para que seja lembrado. Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu do seu dom, do meu, do seu. Ou da sua dor. Ou da sua dor, ou daquele momento angustiante que você está passando ali na prisão. É tudo preparação. São provações para sermos aprovados. Então, descanse no Senhor e busque, assim como Abraão pediu, Salomão pediu, como Jacó
Pediu porque todos esses pediram indiretamente mais do que fé, sabedoria. Exato. O único que pediu explicitamente, tudo bem, foi o rei Salomão, mas todos eles foram abençoados com sabedoria para manter a fé. E o resultado surgiu. Bem, como você disse, posteriormente, o processo que se iniciou como uma revelação, que faz parte de um propósito, mas esse propósito a gente não consegue vislumbrar de imediato, né? Porque foram etapas até chegar aqui, começou a surgir, a se desenhar. Você falou, diante da interpretação de José, com os sonhos do faraó, 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. E a palavra fala que toda a terra passaria por uma dificuldade. José, com toda a sabedoria que tem, orientou que fosse armazenado, administrado. Vamos cuidar aqui, vamos evitar gastos nesse momento e vamos poupar um pouquinho, porque no futuro, quando tudo acabar, nós ainda teremos algo para nos manter. E todo o restante que não o Egito, não sabendo e não adotando essas medidas preventivas, foram acometidos pela escassez. Grande fome, né? Essa grande fome alcançou todas as outras partes. Logo, Jacó, pai de José, chega para seus outros filhos e diz: o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos passando fome e vocês parados. Ouvi dizer que no Egito tem cereais armazenados para serem vendidos. Vão até o Egito e comprem, busquem desses cereais, porque nós vamos morrer de fome. Então, os irmãos de José, que até então não sabia do seu paradeiro, não sabia, lembra que você mencionou isso? Não sabia do que havia acontecido. Você estava morto, estava vivo? Se estava morto, vivo. Ironicamente, para eles, porque para Deus não existe essa ironia, é tudo intencional, não sabiam eles que aquele empurrão para frente viria servir para o propósito de Deus se cumprir na vida de José e o colocar na posição daqueles sonhos que eles tanto questionaram e odiaram. Exato. Não tem aquela máxima, o mundo dá voltas? Então, foi exatamente o que aconteceu. Os irmãos, no momento de dependência, de fome, de desespero, foram até o palácio do faraó conversar com, até então, o governador, que não sabia quem era. Chegaram lá, em virtude do tempo, se passaram 13 anos nesse lapso temporal, conversaram com o governador. Viemos aqui implorar por alimento, queremos comprar, sabemos que sabiamente ainda existe aqui cereais, precisamos de mantimentos de cereal para nos alimentarmos, caso contrário, vamos morrer. José, quando escuta a voz e quando vê, ele identifica imediatamente quem eram aqueles que ali estavam pedindo por alimento. E no momento de comoção, ele não se aguenta, ele não suporta aquela situação, fala: aqueles que me jogaram no poço, meus irmãos, meu próprio sangue, que se viraram contra, diante de mim, e eu numa posição confirmando o sonho que eu tive. Razão desse sonho, inclusive, de aumentar o ódio que eles já haviam por mim, de toda inveja, e eu como o meu fecho superior. Então ali, imagina a cabeça de José naquele momento e falando: Deus revelou para mim tudo o que viria a acontecer. Se eu não tivesse me comportado fiel, tivesse caído a tentação, se eu não tivesse tido a excelência e o comportamento de lealdade a Deus na prisão, eu poderia, inclusive, atrapalhar o propósito que Deus tinha na minha vida. E tá no lugar deles, pedindo comida. Ser mais um. Deus nos capacita.
de tal forma e conforme a nossa lealdade para com ele. Então, a partir do 42, do versículo 42, os irmãos de José descem ao Egito e alcançam essa parte da história onde eu conto, onde já são não confrontados, mas Postos à prova, né? postos à prova e apresentados ao governador. No versículo 6 ainda fala, José era o governador da terra, era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra, cumprimento de um sonho, inclinação. Vendo José, os seus irmãos reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, de onde vindes? Da terra de Canaã, responderam. José conheceu seus irmãos, então se lembrou José dos sonhos que tivera, e ainda, nós somos todos filhos de um mesmo homem, os teus servos são homens de retidão, não são espias, porque José havia questionado, vocês não são espias todavia? Não, e disse, viestes para ver a nudez da terra. Eles, porém, responderam, nós, teus servos, mal sabiam eles que aquela pergunta de Jacó, seria então nós, a lua, o sol e as estrelas, viríamos a servir você em figura de escravo? Nós, teus servos, filhos de um homem da terra, Canaã, o mais novo está com nosso pai, e um já não existe, porque eles desconheciam do paradeiro. Eles não reconheceram José, né? Não reconheceram. Aí no 14 diz, e como já vos disse, sois espias, e nisto serei provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Nos estudos, muito se questiona qual que é a intenção de José querer provar os irmãos. E aí ele ainda menciona, sem que o vosso irmão mais novo venha, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem sempre que buscar a interpretação daquele que escreve o que quer ser passado. Por mais que a gente aplique o contexto de acordo com a nossa circunstância, com a nossa vida, a palavra também nos fala, não acrescente nada, não retire nada, existe uma intenção ali, é a palavra de Deus. Então, é um aspecto que a gente, como diria, a gente presume ser. Era o irmão mais novo, e nós estamos falando aqui de Benjamim, seu irmão de sangue, tanto por parte de pai e de mãe, era seu único irmão, né? E também naquele intuito assim, será que ele se mantém no caminho tortuoso e errado? Por que não mataram o irmão mais novo como fizeram comigo? Porque às vezes dá para pensar também que se existia os filhos de Raquel, Raquel era a mãe de José. Raquel era a esposa amada por Jacó. Se José morreu, para Jacó, né? José morreu quando ele foi vendido, né? Chegaram com a túnica lá rasgada de sangue e tal. Se José morreu naquele ponto, o amor que Jacó tinha para com Raquel e José foram transferidos todos para Benjamim. Sim. Então, talvez, o que José deve ter pensado? Se eles fizeram isso comigo, provavelmente, após meu pai achando que eu fui morto também, ele deve ter amado Benjamim da mesma forma e puxado o saco dele ou qualquer coisa, e eles não aceitaram da mesma forma que foi comigo e também fizeram mal para Benjamim. Então, eu tenho um comentarista, que é o Matthew Henry, ele fala que talvez poderia ser essa questão da provação ali de que Moisés institui sobre a vida dos irmãos nesse momento aqui, porque todos os irmãos foram, menos Benjamim, que era o mais novo. Talvez José falou assim, opa, peraí, por que tá todo mundo aqui e Benjamim não tá aqui? Será que eles fizeram o mesmo mal com Benjamim que eles fizeram comigo? Então, ok, vou prová-los a ponto de que eu preciso saber se eles fizeram alguma coisa com Benjamim ou não. E aí, enfim, aí Rodrigão vai continuar, mas é um momento que
José começa a prová-los de tal maneira que eles só serão acreditados quando José chama-os de espiões, né? Porque às vezes estava lá para tentar, né, época de guerra, né? Impérios, enfim. Poderia ser espiões da terra do Egito, e chama-os de espião, e que só poderiam acreditar nele mediante a vinda de Benjamim da terra do pai deles, como eles haviam mencionado, né? Que o filho mais novo ficou com o pai e eles estavam lá, e ele falou assim: eu só acredito em vocês se vocês trouxerem o Benjamim aqui. E também, num raciocínio lógico do que você mencionou anteriormente, que José passava por uma formação de caráter, não era nenhum absurdo pensar que os irmãos não têm caráter, Exato. Inclusive pelo que eles fizeram anteriormente. Exato. Como confiar naquilo que a gente fala? Uma vez quebrada a confiança, não se recupera. Diante de tudo que foi feito, era natural que José quisesse provas, principalmente no que diz respeito, como você mencionou, a Benjamim, seu irmão mais jovem, onde tinha um carinho especial por ser filho, né? Imagina o quanto que Jacó amou Benjamim após a morte de José. Exato. Entendeu? Então, que passara a ser o mais novo. Exato. Né? Então. Imagina também os mais velhos na cabeça de José. Será que eles também não tiveram inveja? Exato. Será que meu irmão mais novo não recebeu uma outra túnica? O que eu falei, né? Exatamente. Então, assim, José, agora mais maduro também, se antes ele não analisou o contexto ambiente, agora ele sabia muito bem com quem estava tratando e falou: eu não vou cair duas vezes na mesma cilada. Essa galera eu conheço aí. Esse povo eu sei de onde vem. Exato. E chegamos aqui no capítulo 45, onde fala: depois de toda essa prova, porque teve a viagem de volta, pedido em garantia a apresentação do irmão, mas não por tudo isso que nós já falamos, mas chega um grande momento. É aquele momento onde, para quem assiste novela, né? Eu não assisto mais hoje e falo ainda bem, mas é aquele momento, o ponto máximo é o auge, fala assim: nossa, aquela revelação, ou então é o final. O grande finale. O grande finale. José dá-se a conhecer. Então, posteriormente, quando o Benjamim retornou com seus irmãos, foi ali ter com José, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, chamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ou seja, José se revela e ainda fala assim para os irmãos: não se assustem, não é hora de vocês ficarem com medo de mim, porque por mais que vocês fizeram comigo o que fizeram, o propósito de Deus vem se cumprindo através de cada ação impensada, cada sofrimento. Porque aqui estou para salvá-los, para preservar a vida de vocês e toda a sucessão que está por vir. Exato. Toda a sua descendência. A gente pode ver na figura dos irmãos, se a gente for tratar dessa forma,
Imagina o susto que eles tiveram. Fizemos o que fizemos e agora estamos aqui dependentes. Mas Deus é misericordioso. José é temente a Deus e é seguidor de Deus. Então não era de se esperar, diante de toda a maturidade e de toda a lealdade de Deus, de José para com Deus, Verdade. que tivesse uma atitude diferente. Então ele aqui nesse momento, com tamanha humildade, sabedoria, diferentemente da ingenuidade E piedade. e piedade, ele trata os seus irmãos após a revelação com toda a emoção. Ainda pergunta, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Meu pai ainda está vivo? Mas ele faz questão de deixar claro que todo aquele processo que ocorrera faz parte de um propósito maior que se cumpriu todos os sonhos que ele tivera anteriormente. Tem mais algo aqui para a gente falar, Luiz. A gente pode tratar um pouco também, porque nesse momento foi uma apresentação de José se revelando, né? Mas, posteriormente, Jacó também vai ver seu filho. Conta um pouco para a gente desse desfecho. Mostra como José foi piedoso. Eu gosto bastante. A sua tradução, a sua versão é um pouquinho mais complexa, né, na utilização das palavras, porque na minha aqui é bem claro, fala no versículo 5 do 45, fala: agora nada de tristeza e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Pensa só, se eles não tivessem enviado, vendido José como escravo, ele não alcançaria o que alcançou, ele não teria previsto esse sonho do faraó, né? Ele não teria interpretado. Logo, esses anos de fartura e escassez, eles viriam de qualquer forma. Sim. Então o que acontece? Em vez de ele estar como governador, ele estaria como pedinte também. Sim. Então a linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó e agora deles estariam comprometidos, porque imaginem quantas pessoas não morreram de fome naquela época. Porque fala aqui do texto também, no texto bíblico, fala que já tinham vendido as riquezas, né, o patrimônio, as terras, já tinham se vendido como escravos para o Egito. Então, as pessoas que já não tinham mais nada se vendiam ao Egito como escravos. E aqui eles chegaram sendo honrados. Sim. Então, Deus, por meio da vida de José, preserva a aliança. Cara, é impressionante. Ele preserva a aliança que ele fez com Abraão lá no começo. Ele fala assim: a sua linhagem, a sua descendência será tão numerosa como a areia da praia. Então, por meio todo esse ato cruel vindo dos irmãos para com José, no final ele enxerga e fala assim: ó, sem tristeza aqui. Foi necessário. Me alegro, porque nossa descendência será preservada. Exato. Então, nada de tristeza, não se recriminem. Vai buscar meu pai, já que ele vive, e vem pra cá que agora nós vamos viver, graças a Deus, sob os cuidados aqui do Egito, porque na hora certa a gente colheu, e agora que no tempo de escassez a gente tem o suficiente. Então, e aí ele é piedoso com essa galera, com a própria família. E eu gosto também dessa parte aqui, que fala que no final do 45, fala que quando os irmãos chegaram, né, no 26, fala que lá chegando, lhe disseram ao pai, né, o Jacó: José ainda vive. Ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Porém, quando lhe contaram tudo que José lhes tinha dito, e ao ver as carruagens que José tinha mandado para levá-lo, o espírito dele ganhou nova vida. E Israel disse, leia-se Jacó: não precisam falar mais nada. Meu filho ainda vive. Quero vê-lo antes que eu morra. Ele só precisava disso. Ele não tá nem preocupado com fome, com escassez, com terra, com nada. Ele só quer ver o filho dele antes que ele morra. Só que ele ainda vive mais um bom tempo aqui na terra do Egito. E aqui
essa história desemboca na vida de Moisés, no Êxodo, né, na escravidão do Egito. E aqui é um assunto para outro vídeo. Mas a gente aprende muita coisa com a vida de José. A gente pincelou muitas coisas aqui. É claro que não dá para falar de tudo, porque de outra maneira ficaríamos aqui mais umas 3 horas, no mínimo. Mas, como eu disse, como a gente foi pontuando, tem muitas coisas a serem aprendidas, lições que a gente pode levar para a nossa vida, que a gente pode aplicar em outras áreas, mas que, sobretudo, a gente possa ser a bênção por onde a gente passar. José, ele passou por muita coisa. E passando por essas coisas, ele entendeu que tudo tinha um plano. Ainda que as coisas aconteceram não conforme o que ele imaginava, sim, mas era um plano de Deus para a conservação da vida. Se você tiver um tempo, leia essas passagens. É do capítulo 37 até o 50 de Gênesis, que conta essa história de José do Egito. É uma figura bíblica extremamente importante, que faz parte da história do início da Bíblia, né? Da construção do povo de Deus. E, enfim, da minha parte é isso. Rodrigão, tem alguma coisa para acrescentar? Como você disse, Luiz, essa palavra tão abençoada, e José de Egito tem muito para nos ensinar. Mas o que eu deixo de mensagem final o processo dói, mas o processo constrói. Verdade. Que possamos refletir a presença de Cristo em tudo que fizermos e que façamos com excelência. Porque se nós não somos reconhecidos muitas vezes pelo mundo terreno, Deus sempre dará um jeito de nos honrar. Ele nunca tarda, ele nunca falha. É tudo no tempo dele. E por fim, Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Nós, como eu disse antes, nós temos o hábito de ser imediatista, mas a gente se esquece na nossa presunção que a nossa visão é muito limitada. Que a gente possa sempre confiar em Deus, porque traição é transformado nas mãos de Deus em missão. Desilusão, frustração faz parte de um processo onde Deus está nos preparando e capacitando. Deus sabe muito mais do que a gente. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que as circunstâncias sejam duras, árduas e difíceis. Mas ele tem um propósito e o propósito vai se cumprir. Porém, nós temos a opção de nos mantermos leais ao que ele espera de cada um, ou fazer de uma forma que poderia ter acontecido com José, ter se revoltado, ter sucumbido a uma tentação, e as nossas escolhas geram consequências. Mas José teve sabedoria, e por isso ele foi abençoado em todos os campos e aspectos da vida. E até quando o inimigo quer te prejudicar? Até quando pessoas próximas querem te vender, querem te jogar num poço? Até quando a tentação bate e essa tentação perde e ainda assim ela tem uma prova que quer te incriminar injustamente? A justiça de Deus, ela não falha. Não. Deus sempre estará com você desde que você seja fiel a Ele. Assim como no decorrer do capítulo, nós lemos que e o Senhor estava com José, é o que eu desejo para você, que o Senhor esteja com você também. Amém? Não se esqueça de comentar, de compartilhar, de curtir, ajuda muito o nosso canal, que você possa ser abençoado com essa palavra, porque Cristo nos ensina que devemos compartilhar as boas novas. Fica com Deus, um abraço e até a próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus.